Ao longo dos tempos, algumas pessoas vêm alegando estarem ouvindo um zumbido um tanto quanto estranho. Você já ouviu falar no Taos Ram? Esse é um dos maiores mistérios da humanidade. Uma das coisas mais normais é ouvirmos zumbidos ocasionalmente. Isso pode ser causado pela agressão ao ouvido após um barulho muito alto, uso de algum medicamento ou através do som produzido por algum equipamento eletromecânico. Mas e se algumas pessoas de um local ou cidade ouvissem um zumbido sem motivo aparente, que iniciasse e terminasse sempre nos mesmos horários? E se esse zumbido fosse tão constante que atrapalhasse a vida de algumas dessas pessoas, impedindo até que tenham uma noite de sono tranquila, levando até mesmo algumas ao suicídio? Sim, existe, e esse é chamado de Taos Ram. O Taos Ram é um estranho fenômeno já relatado por pessoas de várias partes do mundo. Em resumo, trata-se de um zumbido de baixa frequência no qual pessoas que relataram tê-lo ouvido o associaram a um distante motor a diesel. Os primeiros relatos surgiram durante a década de 1950, quando as pessoas se sentiram incomodadas com sons perturbadores de baixa frequência. As causas parecem ter vários fatores em comum. De forma geral, o zumbido é escutado principalmente em ambientes internos e é mais alto durante a noite. Também é mais comum em zonas rurais ou ambientes mais afastados dos centros das cidades. O nome do fenômeno é referente a uma das cidades mais antigas do México, hoje pertencente aos Estados Unidos, chamada de Taos. A sua oficialização como cidade deu-se em 1540, mas a sua origem real se perde no tempo. Lar do povo indígena Tiwa, essa cidade é ponto de encontro de xamãs do mundo todo que se reúnem em congressos periódicos. Foi nessa cidade que o fenômeno Taos foi dado a conhecer ao mundo no início da primavera de 1991, quando os habitantes da região começaram a se queixar do incômodo barulho. Uma equipe de investigadores do Laboratório Nacional de Los Alamos na Universidade do Novo México e dos laboratórios nacionais foram ao local e não conseguiram identificar a fonte do som. A imprensa descreveu como um ruído de baixa frequência e o apelidou de Taos Ram, zumbido de Taos. Os Hammers, como foram chamados os afetados, fizeram exames médicos e quase todos, se não a maioria, não sofria de problemas auditivos. E quando se achava que era um fenômeno limitado à cidade, se iniciaram relatos por diversas regiões do planeta. Locais como Suécia, Inglaterra, Japão e outros países europeus relataram um problema semelhante. Pelo mundo afora, começaram a surgir incessavelmente relatos e mais relatos desses estranhos zumbidos. Apesar de várias investigações contínuas do fenômeno, nunca foi descoberto a origem dele e do motivo de infectar uma determinada região e uma porcentagem pequena de população. O misterioso som tem levado as vítimas a chegarem a um ponto de desespero. Sendo rotulados de malucos, esses moradores afetados queixam-se de dores de cabeça, náuseas, tontura, sangramento nasal e distúrbios de sono. É um tipo de tortura. Por vezes quero gritar. O zumbido é pior à noite. É difícil dormir porque eu escuto esse som no fundo e fico mais agitada, revirando na cama, disse Kate Jacks para a BBC. O som se iniciava repentinamente, como se algum dispositivo tivesse sido ligado, e era muito baixo, mas extremamente irritante. Inicialmente, se suspeitou que o zumbido possuía alguma relação com instalações militares localizadas na região, mas não havia nada que provasse tal hipótese. Não haviam sinais acústicos consistentes que podiam explicar o zumbido. A hipótese de atividades sísmicas também foi descartada. Os cientistas analisaram diversas gravações e chegaram a algumas conclusões, como o Dr. Professor Elchin Klarivov, que descobriu que a maior parte de seu espectro está dentro do intervalo infra, ou seja, não é audível para os seres humanos. O que as pessoas ouvem é apenas uma pequena fração do poder real desses sons.
Eles são emissões acústicas de baixa frequência, no intervalo entre 20 e 100 Hz modulados por ondas infrassônicas ultrabaixas de 0,1 a 15 Hz. Em geofísica, eles são chamados de ondas de gravidade acústicas, que são formadas na atmosfera superior, no limite entre a atmosfera e a ionosfera em particular. Até no Brasil já existem dezenas de relatos, mesmo com a determinação de vários laboratórios e cientistas que se engajaram na missão de tentar encontrar a origem do zumbido, não conseguiram descobrir nada, apenas descartaram possibilidades e não chegaram a nenhuma conclusão. Então, algumas teorias bizarras ou não apareceram. A primeira delas é a transmissão de dados via rádio. Não foi confirmado, mas suspeita-se que no Centro de Pesquisa Naval do Novo México utilizam equipamentos para se comunicar com submarinos militares através de ondas de frequência ultralongas, transmitidas através do solo, o que poderia ocasionar o problema. A segunda teoria seria devido a muitos processos de energia em larga escala que estão ocorrendo na Terra. Esses processos incluem poderosas explosões solares, o conhecido CME, que é a emissão de energia pelas explosões solares, e o enorme fluxo de energia gerado por eles, correndo carregados de energia em direção à superfície da Terra e desestabilizando a magnetosfera, a ionosfera e a atmosfera superior. A terceira teoria seria o núcleo da Terra. Há uma causa mais possível para a produção desses sons e ele pode estar no núcleo da Terra, uma vez que os processos que acontecem dentro dele não podem ser controlados e sua mudança poderia ocasionar tais ruídos. A quarta teoria é o HAARP. O Programa de Investigação da Aurora Ativa de Alta Frequência é um gigantesco projeto que fica no estado americano do Alasca. Seu objetivo? Compreender melhor o funcionamento das transmissões de ondas de rádio na faixa da ionosfera, a parte superior da atmosfera. Mas para muita gente, ele é uma arma de controle mental. Estes sons seriam ondas disparadas por suas antenas. As outras teorias contam com a possibilidade de ser causado pela engenharia mecânica, ser simplesmente tudo coisa de nossa cabeça ou até naves alienígenas. Seja como for, o Taos Ram ainda é motivo de debates, sendo que alguns cientistas nem acreditam que seja real, já que ninguém sabe de onde ele vem e as investigações são baseadas em relatos. O que na realidade seria esse misterioso ruído? Será que algum dia descobriremos o seu mistério? Se você gostou do vídeo e das informações aqui passadas, clique em gostei aqui embaixo. Inscreva-se no canal se você é novo por aqui. Até a próxima. Obrigado.